Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus estamos aqui mais um momento podendo aprender com o nosso Deus através de suas escrituras, amém? Hoje nós estaremos lendo 1 Coríntios número 14, olha que Paulo ensina ao povo de Corinto. Ele diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que os intérprete para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes sereis útil? A não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Até no caso de coisas inanimadas, que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, eu serei estrangeiro para com ele, e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naquelas coisas que te trazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em língua, ore para que a pessoa interprete. Pois se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre vocês e os não instruídos dizer o amém? A sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros e falar 10.000 palavras, os outros a falar 10.000 palavras em língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal. Sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos, pois está escrito na lei: por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouviram, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Assim, se todas as igrejas se reunir e todos falarem línguas e entrarem algum não instruídos ou descrente, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou um não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos, assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhe é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que pergunte a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? Se vocês, o único povo que ela alcançou, se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência
e ordem. Amém? Meus amados, aqui a gente vê as instruções que Paulo está trazendo para o povo a respeito, né, da profecia e o de falar em línguas. Paulo ele dedica aqui o seu ensino principalmente ao dom ali de línguas e ao dom de profetizar, né? Ele instrui sobre a importância, né, do uso correto destes dons para com a igreja, né? A manifestação e o uso das línguas em igreja, meus amados, deve ser mediante a presença de intérprete. Ele não está falando que é proibido, mas ele está falando assim que não tem proveito para a igreja se não tiver intérprete, né? Porque você está falando em línguas, você está edificando a si mesmo, né? Então, se a igreja não tem intérprete, elas não estão entendendo nada que você está dizendo e elas não estão sendo edificadas, só pode ser edificada naquilo que elas estão entendendo. Então ele fala assim, ó, caso não haja intérprete, né, aquele que fala em línguas deve falar consigo mesmo a Deus. Fica ali baixinho falando você em Deus, sendo edificado pelo Espírito Santo. Amém? Paulo está advertindo para o uso correto das línguas, para que não aconteça a caso de uma pessoa que não é conhecedora, que ela é ímpia, né? Uma pessoa que não tem o conhecimento, ela ficar escandalizada, achando que somos todos loucos, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é tocada no coração de chegar até uma igreja e ela entrar dentro de uma igreja e ver ali todo mundo falando em línguas, ela vai achar que é todo mundo louco, né? Então, isso é a advertência que Paulo está dizendo para que tenha ordem, né? Para poder abranger todos, né, os que estão precisando da palavra de Deus. Então, ele fala assim, né, e adverte nesse sentido, para não escandalizar, amém? Então, neste ponto, ele destaca o dom da profecia também, pois a manifestação deste dom espiritual revela os segredos do coração, meus amados, do ímpio, e muito provavelmente levando o mesmo ao arrependimento. Deus, meus amados, tem uma forma maravilhosa de trabalhar, com cada um é de uma maneira, mas comigo, com minha esposa, eu acredito com você também, Deus já trouxe grandes revelações através do profeta sobre coisas que ele vai realizar na nossa vida, aquilo que ele vai fazer na nossa vida e testifica com o nosso espírito. Então ele está dizendo, né, por meio das profecias, né, você coloque ali, né, avalie ela e coloque ali guardadinha no seu coração para que se cumpra se for da vontade de Deus, né? Com certeza eu creio, né, que existem muitos homens e mulheres de Deus que são idôneos, que são verdadeiros, né, que só falam realmente o que o Senhor está revelando. Amém? Então isso é o significado dos dons espirituais, né, e afinal aqui Paulo destaca a importância, sempre, meus amados, frisando a importância da decência e da ordem dentro da igreja de Deus e no culto. Amém? Elas são fundamentais para a saúde do corpo. Nosso Deus, ele preza demais pela ordem e decência dentro da igreja, dentro dos cultos racionais, para que a gente possa sempre louvar e agradecer a Deus em espírito e em verdade. E o Espírito Santo de Deus ter a liberdade em nosso meio de operar os sinais e as maravilhas. Amém? Esse é o ensinamento de Paulo que ele trouxe para o povo. Nós temos muitas coisas que a gente pode aqui tirar de proveito, com certeza, coisas boas e importantes. E eu creio que Deus vai continuar, né, nos caminhando aí para um caminho de excelência. Amém? Que Deus te abençoe, fique na graça e na paz de Jesus.